Muito bem, obrigado ao irmão que fez a leitura. Ele leu 2 Coríntios capítulo 12, versículos 7 ao 8, em que o apóstolo Paulo relata um fato que aconteceu com ele, de um espinho, que acabou futucando, ferindo a carne do apóstolo Paulo. Esse espinho, de fato, machucou, e como ele mesmo falou, ele rogou 3 vezes, ele pediu a Deus, a Jesus, tira de mim esse espinho que dói. E durante 3 vezes ele fez esse clamor a Deus. Pareceu até com o acontecimento de Jesus, em que 3 vezes Jesus, diante de Deus, orou no Getsêmani pedindo: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Muito bem, esse texto, o irmão leu esse versículo que eu pedi, mas nos versículos anteriores do capítulo 12, ele começa falando de uma revelação que o apóstolo Paulo teve. Essa revelação ou essa visão, ela foi algo tão espetacular, foi algo tão profundo, que causou em Paulo o quê? Orgulho, soberba. Tipo como se ele estivesse se achando: eu sou o cara. A minha revelação que eu tive é grande. Talvez nem Pedro teve essa revelação. Lembrando que antes de Paulo ser um apóstolo de Jesus, ele era um fariseu. Um fariseu que ele comenta lá no livro de Atos, Lucas relatou, que ele superava a todos de sua idade. E ele ainda disse: eu fui treinado por Gamaliel, o maior fariseu da época. Paulo, ele era um homem que se achava, ele se exaltava. A gente sabe como é que os fariseus agiam. E assim era Paulo, antes de ser um apóstolo de Jesus. E daí depois, Jesus tem um encontro com Paulo. Paulo se converte a Jesus. E Paulo começa a, aos poucos, deixar para trás todo aquele aprendizado, aquela ideologia, aquele orgulho que ele tinha da época de fariseu. Ao ponto que em Romanos ele diz que tudo que ele aprendeu, ele disse: é esterco. Ele considerou como esterco, esterco, fezes de animais. Ele desprezou, porque agora o que ele aprendeu através de Jesus é algo maior. Mas aqui nesse caso, ele teve uma revelação, ele teve uma visão tão impactante que poderia causar em Paulo, e como possivelmente causou, um pouco de orgulho. Vamos ler o versículo 1 em diante, capítulo 12. Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo, que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo das minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo, mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me soberbesse com a grandeza das revelações, foi-me posto o espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me o quê? Olha, não sai. Para isso Deus nos fez um auxiliador, a fim de que não me exaltasse. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. 9, então ele me disse: a minha graça te basta. Ou seja, naquele momento, Jesus não quis tirar de Paulo o espinho. E a gente sabe que espinho na carne dói. Quando entra um frepo, acho que é frepo que chama, de madeira, em nosso dedo, a gente fica agoniado e a gente quer tirar, porque dói. E se não tirar, muitas das vezes inflama e aquilo fica causando dor. E Paulo, ele não explica qual seria esse mensageiro de Satanás ou esse espinho na carne. Ele só diz que foi enfiado nele.
Mas uma coisa interessante que me chamou a atenção no apóstolo Paulo foi que, primeira coisa, ele fez o quê? Ele clamou. Ele clamou. Ele orou a Deus 3 vezes. O Flamengo nem depois de ganhar nos deixa em paz. 3 vezes ele clamou. E o Senhor disse a Paulo, a minha graça te basta. Uma coisa que nós aprendemos com o apóstolo Paulo é que quando nós estivermos com dor, nós devemos correr para quem? Para quem? Para Jesus, para Deus. Mas sabe que muitas das vezes nós não corremos para Deus? Corremos para quem? Para o homem. Eu não estou dizendo que não é para você ir para o médico, sabe que é para ir para o médico. Mas nós corremos para o homem. Quando estamos passando por dificuldade, nós pedimos conselhos aos homens. Nós buscamos orientação humana e esquecemos de primeiro pedir a quem? A Deus. Tem que orar a Deus. Eu sei que está difícil. Clame a Deus. Se ajoelhe diante de Deus. Paulo clamou a Deus 3 vezes. Paulo fez como Jesus. Jesus mesmo sabendo que ele iria passar por aquele sofrimento. Está lá no Getsemane. Ele foi e clamou a Deus 3 vezes. Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Naquela situação não seria possível afastar. Mas será se o seu cálice não seja possível? Talvez o cálice que você vai passar, talvez o espinho que aperta a sua carne, Deus está lá no seu trono esperando. Eu quero ver quando ele vem me pedir. Eu só vou tirar quando ele me pedir. Talvez ele está esperando isso. Mas você não clama. Você não pede. Tem que pedir. Quando dói, tem que correr a papai. Quando os nossos filhos estão com dor, ele vem atrás de nós. Papai, mamãe, eu estou com dor. Está doendo. E vocês devem fazer a mesma coisa. Quando dói, vai, se ajoelha para papai. Diz, pai, está doendo. Eu não aguento. Está difícil. Eu não estou conseguindo suportar a dor. Clama, papai. Clama 1 vez. Clama 2 vezes. Clama 3. Supera Paulo. Clame 4. Clame 5. 1 hora ele vai ouvir. Jesus, uma vez ensinando sobre oração, Jesus fala sobre a insistência. A gente tem que insistir. Tem que pedir. Tem que clamar. Tem que enjoar o saco de Deus. Deus, eu não aguento. Tira de mim essa dor. Tá difícil. Tira esse espinho. Eu sei que muitas das vezes é bom a gente procurar uma pessoa que a gente confia, para a gente compartilhar os nossos problemas, para a gente pedir uma mão, por favor, estenda. Eu só preciso de uma mão. Mas primeiro pede a mão do papai. Papai vai abrir a mão. Ele é a primeira pessoa que no momento de dificuldade a gente deve procurar, que foi o que Paulo fez. Ele pediu 3 vezes. Porém, nesse contexto, o Senhor disse, a minha graça te basta. Nesse momento, Jesus, Deus, achou melhor, Paulo, você vai sofrer. Vai ficar com espinho. Porque a minha graça já lhe basta. Né? Paulo, eu não estou confessando o pecado de Paulo, né? Joatos me repreendeu, disse que eu não posso confessar os pecados de ninguém. Mas eu não estou confessando o pecado de Paulo. Mas Paulo, ele era arrogante. Ele era orgulhoso. E essa revelação trouxe o que em Paulo? Alimentou aquilo que ele já tinha. Orgulho. Né? Eu imagino Paulo se achando, eu sou super apóstolo. Eu tive uma revelação tão profunda que nem Pedro, o pai da igreja, teve. Nem Pedro, o primeiro da igreja, teve. Mas eu tive. Mas o Senhor, para baixar a bola de Paulo, Paulo, você é humano, se aquiete com seu orgulho, desça, eu vou lhe dar um espinho. Né? Aí vem os estudiosos, vão dizer, alguns dizem que o espinho era a cegueira, que o apóstolo Paulo tinha, pelo fato que ele não escrevia, algumas cartas ele não escrevia, ele ditava para alguém escrever, como o próprio Lucas. E aí cada um vai dizer uma ideia, mas não importa qual era o espinho, importa que espinho dói. E também não importa qual seja o seu espinho. É problemas em casa?
é problemas com sua saúde, é dificuldade que você tem, clama para papai. Se ajoelha em casa, vai no seu quarto, ora, pai, está difícil. Esse espinho está incomodando. Essa dor é terrível. E papai vai ouvir. Ele vai fazer a melhor coisa que você precisa. Talvez é o seu pedido, né? Me lembra de um homem que estava para morrer e ele clamou a Deus, ele clamou a Deus e Deus resolveu atender ele. Eu vou lhe dar mais 15 anos de vida. O homem ficou feliz. E muitas das vezes Deus é assim, Ele só está esperando a gente pedir, a gente clamar, a gente se humilhar diante da presença dEle e apresentar: Deus, esse é o meu problema, eu não consigo resolver, eu dependo do Senhor. Eu tenho essa dificuldade. Muitas das vezes, eu confesso o meu pecado, eu sou orgulhoso. Às vezes, eu sei que esse é o caminho, mas eu procuro na última. Eu sei que eu devo fazer isso. A gente sabe que deve fazer isso. Quando o problema apertar, vai em Deus. Vai nele primeiro. Depois você vai no irmão, você vai na sua família, vai no cônjuge, mas vai em Deus primeiro. Primeiro a gente clama a Deus, primeiro a gente apresenta o problema diante de Deus. Nesse caso, o Senhor disse: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Olha que coisa interessante. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Tem um provérbio que diz: é melhor você estar numa casa onde há velório do que você estar numa casa onde há festa. Porque é na casa onde há velório que você vai refletir sobre a sua vida. E na festa não. Na festa você não vai pensar na vida, você não vai pensar o que acontece depois da morte, você não vai pensar nada disso. Mas é numa casa que tem velório que você pensa: Deus, a vida, ela passa rápido. A vida vai embora e nada pode nos trazer de volta, né? Tivemos agora, infelizmente, a morte de Gugu. O homem tinha dinheiro, um acidente em casa, partiu. A morte vem. E é por isso que é no momento de fraqueza em que a gente está forte. Se você parar para prestar atenção, é no momento que você tem dificuldade que você se aproxima de Deus. É nesse momento. Eu me lembro que foi no momento em que eu passei por problema, que eu sofri um acidente, que eu vi minha vida se acabando, eu estava ficando depressivo, que eu vou procurar Deus. Aí eu comecei a ler Bíblia, aí eu comecei a ir para a reunião da igreja com minha irmã. Foi nesse momento que eu procurei Deus, porque antes eu era jovem, eu queria curtição, só paz e amor, só alegria. Mas é na fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. Versículo 9 ainda: de boa vontade, pois mais me alegrarei nas minhas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Olha que coisa interessante. Vou me alegrar nas minhas fraquezas. Qual é a sua fraqueza? O que é que você luta? Qual é o pecado que você está lutando? É nesse momento que você deve se alegrar e não ficar abatido. Muitas das vezes acontece comigo, eu peco e eu fico como? Abatido, me auto-martirizando, porque eu fiz isso de novo, eu não estou conseguindo. É nesse momento em que nós devemos nos alegrar, não porque está praticando o pecado, mas porque está buscando força para superá-lo. É nesse momento. Aí Paulo prossegue, versículo 10. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, olha, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Ou seja, Paulo está fazendo o quê? Ele está amando. É nas perseguições, ele está o quê? Amando os inimigos. Orando por aquele que nos persegue. É o que nós falamos na aula. Paulo aprendeu isso. É nas perseguições que eu tenho prazer. É quando eu estou sendo perseguido. É quando ele estava sendo apedrejado.
que ele estava feliz por estar sofrendo aquilo pelo nome de Jesus. Se as pessoas te desprezam porque você é cristão, não é para ficar tristinho, é para ficar alegre. Ai, pro crente, ai. É para ficar alegre, graças a Deus. Se seus amigos zombam de você na escola, não é para ficar triste, é para ficar alegre. Glórias a Deus. Você zomba de mim porque eu sou cristão, porque eu sigo Deus. Você manga de mim porque eu vou para a igreja e você vai para o bar. Eu estou indo para o lugar certo. É para ficar alegre. É nas perseguições, é nas angústias por amor de Cristo, porque quando sou fraco, aí Paulo diz, então é que eu sou forte. Olha para Paulo. Paulo ele estava numa maturidade tão grande que ele foi o único apóstolo que disse isso. Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Pedro não disse isso, João não disse isso, Tiago não disse isso, mas Pedro disse. Vocês estão me vendo? Paulo é meu auxiliador. Paulo disse isso. Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. E o imitador de Cristo diz, porque quando sou fraco, então é que eu sou forte. É no momento em que você está lá embaixo, é que você se torna forte. É no momento em que o mensageiro de Satanás, que joga o espinho na sua carne, que lhe humilha, é que você se torna forte. É quando você está passando por problema difícil, é que você se aproxima de Deus. É quando eu estou com câncer que eu me aproximo de Deus. É quando a minha vida está destruída que eu me aproximo de Deus. É quando as pessoas me desprezam que eu me aproximo de Deus. É quando tudo está dando errado. É quando estou passando fome que eu me aproximo de Deus. É nesse momento. Então, quando você passa por dificuldade, não fique abatido. Se alegre. Eu sei que é difícil. É estranho. O mundo diz outra coisa. O mundo diz que é para se alegrar quando você é próspero. Não, é para se alegrar quando você é pobre. O mundo diz para se alegrar quando você está com saúde. Não, se alegre quando está doente. É diferente. Isso para mim é estranho. Isso não soa para você estranho? Se alegrar no momento de dificuldade? Se alegrar no momento de tristeza? Isso soa estranho. Mas Paulo diz, é nesse momento que eu sou forte. Então, às vezes, alguns espinhos, Deus vai tirar. Ele vai. Às vezes, a sua vida está dando errado. Talvez você está depressivo. Talvez a ansiedade lhe come por dentro. Talvez se você clamar, Deus vai tirar esse espinho. É possível que ele tire. O homem ia morrer, ele deu 15 anos ao homem, porque ele não vai tirar seu espinho. Nínive ia ser destruída, uma cidade pagã, idólatra, imoral. O povo todo clamou a Deus. Se cobriu de pano de saco e cinza. Deus não destruiu a cidade. Mas Deus disse, eu vou destruir. Jonas saiu. Daqui a 40 dias Deus vai destruir todo mundo aí. Não quero nem saber. Essa era a mensagem de Jonas. O povo clamou a Deus. O rei deu um decreto. Vamos todo mundo orar a Deus, fazer jejum de animal a gente. Quem sabe Deus não mude de ideia. E o que foi que Deus fez? Mudou de ideia. Ele muda. Se a sua doença lhe come por dentro, talvez Deus está esperando você clamar mais a Ele. Clame. Se humilhe na presença dEle. Ele pode mudar o quadro. Ele é o médico dos médicos, Senhor dos senhores. Ele está no controle de todas as coisas. É possível. Mas talvez Ele pense, eu acho melhor que você está bom com esse espinho. Porque com esse espinho você está comigo. E sem esse espinho, eu pressinto que você não vai estar comigo. É possível. Eu me lembro que quando eu sofri o acidente, a minha vida estava difícil. Primeira coisa que eu fiz, eu busquei a Deus. Quando eu fiquei bom,
Vocês acham que eu continuei buscando a Deus? Eu não continuei, não. Eu virei as costas para Deus de novo. E parece que Ele mandou um espinho maior, que de um osso trilhado virou um fêmur desfigurado. Como se Deus... você vai se afastando. Espera aí, vou piorar o seu espinho. E esse espinho eu carrego por toda a vida, até quando Ele quiser. Talvez Ele remova o seu espinho, talvez Ele não remova, não importa. A graça dEle nos basta, a salvação dEle nos basta. Então, quando você está passando por problema, quando a vida aparentemente foi injusta com você, não se preocupe, Deus não vai dar a você uma provação tão forte que você não possa suportar. Hebreus falou isso. Mas se ajoelhe, vai para o seu quarto, clame a Papai do Céu, clame, insista, ore, peça oração aos irmãos, suplique. Vamos orar em coletivo. Vamos ver se a gente muda o coração do homem. Deus, está difícil para o irmão. Vamos, Deus, a gente quer que o Senhor, se possível, traga melhora para ele ou para ela. Peça oração, insista você com Deus. Ele pode atender. Mas se Ele não atender, não se desespere com Ele. Esteja feliz, porque o principal você tem: a graça que nos basta. Porque é essa graça que nos vai levar para morar com Ele eternamente no paraíso, aonde não há morte, aonde não há dor, aonde não há choro, aonde só há felicidade, alegria e paz. Que Deus nos abençoe.